Vamos começar aqui então, né, gravar um vídeo respondendo o Anki, mais um vídeo respondendo o Anki e começar aqui nessa tela, né, para mostrar os cartões que eu estou criando lá no hospital. Os cartões estão todos filtrados aqui pelas apostilas do cursinho de pediatria, porque estou rodando pediatria, então é legal ficar abrindo e respondendo o cartão de pediatria. E aqui todos os nossos cartões, né, são as revisões diárias aqui normais, né. Eu vou abrir. Lembrando mais uma vez, né? Se você ainda não responde questão, ainda não está estudando respondendo questões, aqui embaixo tem um link para você acessar o Medq e começar a fazer seu trabalho respondendo questões e fixando sempre aí melhor os conteúdos, né? Se preparando para fazer sua prova. Vamos começar aqui então. Vou abrir aqui, deixar um pouquinho maior, facilita a leitura. Mãe diz que o meu leite empedrou com obstrução de drenagem linfática, sem sinais flogísticos exuberantes, mas ao ordenhar sai leite, né? O que ela tem? Bom, se ao ordenhar sai leite, quer dizer que ela não tem ausência de leite empedrou de fato, ele só está mais ali ingurgitado, né? É o que a gente chama de ingurgitamento mamário. E aí o que a gente pode fazer, por exemplo, é sempre, né, orientar para ela manter a amamentação, para ela esvaziar toda a mama, né? Então, sempre que o bebê terminar de mamar, para ela tentar fazer uma drenagem do excesso do leite, né? Tentar esvaziar sempre toda a mama e aí para poder trocar de mama, por exemplo, entre as mamadas, ela mudar para a mama contralateral, né? Sempre importante. E aí aqui melhorar a sustentação, compressa fria nos intervalos entre as mamadas, dá para fazer compressa fria também, né, para reduzir um pouquinho o edema nos tecidos e aí permitir, né, que esse leite passe. Analgesia, claro, se ela estiver sentindo dor e corrigir a pega do bebê para ele poder drenar melhor a mama. Droga de escolha para o tratamento de pneumonia pneumocócica na criança no Brasil. Amoxicilina, 50 mg quilo dia, de 8 em 8 horas, por 7 dias, né? Essa é a dose que eu acho que a gente tem no whitebook, inclusive. E aqui esse detalhe para o segmento é fazer sempre reavaliação dessa criança em 48 horas. Né? Esse é o grande detalhe aqui que eu tenho que manter em mente sempre. Essa criança precisa ser avaliada em 48 horas, não para eu observar se meu tratamento funcionou, mas para observar se ela evoluiu com algum sinal de gravidade, né? Se ela evoluiu com alguma complicação, melhor dizendo, né? Então, amoxicilina 50 mg, tal. Reavaliar em 24, 48 horas. E aqui estão as doses do whitebook, né? Eu sempre estou descrevendo, tentando descrever aqui, sobretudo nas condições mais comuns, as doses do whitebook, que é para eu para ficar mais claro sempre na minha mente aqui, eu não errar a dose e melhorar no cálculo de dose. Lactente com quadro de pneumonia insidiosa mais conjuntivite, não, então neonatal especificamente, né? Então conjuntivite mais pneumonia, né? Ainda mais tendo tido essa conjuntivite neonatal, o que eu acredito é que ele tenha pneumonia febril do lactente, né? Então a gente avalia esse bebê, ele não faz quadro de febre, que essa progressão é mais tardia, né? Então essa pneumonia febril do lactente, por exemplo, ela começa a surgir para mim clinicamente entre 1 e 3 meses, mas o bebê foi infectado lá na passagem dele. Geralmente essa mãe tem histórico de parto vaginal, né? Inclusive eu respondi uma questão aqui ontem que a mãe tinha histórico de parto cesárea, tinha um quadro muito semelhante ali a pneumonia febril do lactente, mas não era esse o diagnóstico, era um outro. Porque o parto tinha sido cesariano. Então na passagem ali ele faz contato com a Chlamydia trachomatis, especificamente, não é a Chlamydófila pneumonia, é a trachomatis que está ali, né, colonizando o trato geniturinário da mãe. Faz uma conjuntivite, é infectado nesse momento, mas demora, né, até que ele desenvolva a pneumonia clínica. E esse detalhe aqui em relação, né, traz com bandeira verde, card tranquilo. Esse detalhe aqui com relação ao laboratório é a eosinofilia, né? Ele tem um aumento de eosinófilos. Investigação da RN com suspeita de toxoplasmose congênita. Quais são as ideias aqui? Né? Quais são as ideias aqui? Então,
O que o card quer saber é o que fazer, quais exames fazer, quais 4 exames nós vamos solicitar. Faz LCR, e esse é o grande detalhe, né? Então eu vou pedir suspeita de toxoplasmose. O que eu peço? Sorologia para toxoplasmose, IgG e IgM no bebê, né? IgG pode ter passado, mas IgM não passa, né? Então se ele tiver IgM, ele está produzindo IgM, as células dele estão produzindo IgM frente à infecção. E aí tem alguns detalhes. Por exemplo, se esse bebê vier com o exame positivo, sorologias positivas, aí sim a gente vai pedir o líquor, né, a avaliação no líquor, para entender se esse líquor foi afetado ou não, né? Além disso, a gente pode fazer um exame de imagem, sendo essa tomografia ou a ultrassonografia, né? A ultrassonografia faz bastante sentido porque eu irradio muito menos essa cabeça, então faz muito sentido, já dá para ver algumas alterações. Também, bom, hemograma completo, avaliação de enzimas hepáticas, né? E vamos ver o que faltou aqui para nós. Fundoscopia, né? Esse paciente evolui bastante com retinocoroidite, retinocoriονite, perdão. Então faz muito sentido aqui fazer essa avaliação de fundoscopia. Esses foram os exames aqui que eu respondi numa prova aberta de residência, mas o exame auditivo também é um exame que a gente deve fazer, né? Fazer primeiro como esse bebê tem fator de risco aqui, fator de risco é alto para ele desenvolver surdez, né? Tem uma infecção neonatal, faz sentido inclusive fazer PAT direto, né? Então se tiver na questão perguntando isso, a gente responde isso. Aqui tá a questão que eu errei aqui tinha algum detalhe aqui que eu acabei. Era o líquor. Era o líquor. O detalhe era do líquor, ó. Eu respondi fazendo a punção lombar já de uma vez para avaliar o sistema nervoso central. E não, né? A gente faz o exame de imagem para avaliar o sistema nervoso central. Se tiver aí uma serologia positiva, uma imagem, se eu tiver algum achado aqui alterado, aí sim eu vou fazer a avaliação no líquor. RN com 1 mês e 18 dias, apresenta-se com um quadro de febre sem sinais localizatórios a 24 horas. Tá. 4 exames que devem ser solicitados nesse momento. Então, febre sem sinais localizatórios, eu começo a pensar em urina, né? Então, o que a gente vai pedir? Hemograma, hemocultura, urocultura, que é difícil de identificar, né? Porque o bebê não, RN, ele não faz, como posso dizer? Ele não faz sintoma, ele não refere sintoma, melhor dizendo, né? E o outro detalhe é fazer internamento, né? Urocultura, exame de urina simples e fazer internamento, né? Conduta caso os primeiros exames estejam normais. Ele tem febre sem sinais localizatórios, né? Então a gente vai fazer internamento aqui pelo fato dele ter menos de 2 meses. Esse aqui é o detalhe, né? Mas vai dar alta sem antibiótico terapia e ficar reavaliando para ver o resultado das culturas, né? Então eu respondi isso numa questão esses dias, né? Então aqui, esse é o grande detalhe, né? Se normais, dar alta sem antibiótico terapia e reavaliar diariamente até o resultado das culturas. Não faz nenhum sentido eu pegar um monte de exame normal e dar um antibiótico de qualquer maneira, porque então não precisava ter pedido nenhum desses exames, né? Esse é o grande detalhe aqui. Teste de triagem neonatal e teste diagnóstico da fibrose cística, né? O teste de triagem da fibrose cística é a imunotripsina, a tripsina imunorreativa, né, IRT, e o teste diagnóstico é o teste do suor, né? E aí o detalhe em relação até quantos dias de vida o primeiro teste tem utilidade, né, que é o meu primeiro, porque como eu faço a triagem, né? Eu faço um teste e depois faço o outro, né? Faço mais um teste IRT, se esse vier alto, aí o teste do suor. Mas isso só se o primeiro teste e o segundo teste tem como serem feitos dentro dos primeiros 30 dias de vida do bebê. Se não, se passar de 30 dias já não vai ser útil para mim, né? Então, se o primeiro teste, por exemplo, e aí é assim que estava na minha questão, né? Eu acho que eu trouxe a questão aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dosagem do
tripsinogênio imunorreativo, né, não a tripsina, tripsinogênio imunorreativo. Se alterado, eu repito com até 30 dias de vida. E teste do suor, que é o segundo teste aqui, medir cloro positivo se mais de 60, 70 miliequivalente litro. E aí, se dúvida no teste do cloro, posso ainda usar teste genético, ainda tem mais esse detalhe. Mas aqui, até 30 dias de vida, depois disso eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer o teste do suor. E aqui está a minha questão, né? Aqui está a minha questão. Eu fui para o caminho, eu não tinha aqui, eu repeti um teste, não, aqui tinha 2 testes, né? Que tinha 2 testes, os 2 negativos. Não, o primeiro negativo, o primeiro positivo, o segundo negativo aqui, só que o segundo já estava passando os 30 dias, né? Porque o que eu pensei, bom, eu vou agora ficar fazendo avaliação clínica, eu tenho um teste positivo mais o segundo teste negativo, o segundo teste deve existir por algum motivo, né? O segundo teste tem que me modificar, tem que modificar minha conduta de alguma maneira. Se ele viesse positivo, fibrose cística, né, muito mais provável. E aí talvez um teste do suor, se ele viesse negativo, eu não trato, fico fazendo avaliação clínica nesse paciente ali recorrente. Mas não é o caso, né? Por quê? Não é o caso por... Deixa eu dar play aqui, fazer isso aqui. Nesse paciente não é o caso por quê? Porque ele tem 45 dias de vida e o último teste foi feito há 3 dias, ou seja, ele tinha 42. Já 12 dias passados aí de quando o teste ainda seria útil para mim. Nossa, tá ruim de ler muito próximo assim, né? Devo avaliar o Apgar nos momentos primeiro minuto e no quinto minuto, né? E aí, se menor do que 6 ou 7, eu sigo avaliando, né? Se menor do que 6, continuar de 5 em 5 até o 20º minuto. Tratamento de infecção da via aérea superior não complicada em lactente de 18 meses. Bom, IVAS não complicada. O que é IVAS não complicada? Superior. É um resfriado comum, a IVAS não complicada. Resfriado comum eu trato com sintomáticos. E só. Sintomático, soro fisiológico nasal. Aqui tem um cartão que está com flag verde, né? Vou deixar aqui que tem 4 só para eu tentar lembrar de algumas coisas. Aí, soro fisiológico nasal, para fazer lavagem nasal, basicamente, né? Eu já assisti 1 milhão de vídeos aqui de lavagem nasal. Dipirona, 1 gota quilo. Na verdade, dipirona 25 mg quilo, dose de 6 em 6 horas, com o máximo de 6 gramas por dia. Só que o grande detalhe aqui é que 25 mg dose equivalente a 1 gota dose, né? Usando a lógica de que 20 gotas dá 1 ml, né? Então tem que usar essa lógica. E paracetamol também é a mesma ideia, né? 1 gota quilo. Hidratação aqui é hidratação normal, né? Abundantes líquidos, como coloca ali a minha doutora de pediatria, a doutora Olga Castilho. Após 2 dias, e aqui vamos fazer esse último, não, mais 2 minutinhos então. Após 2 dias de consulta inicial de IVAS clássico, lactente, o mesmo lactente, 18 meses, apresenta-se na UBS com persistência de febre de 38 graus e chorando muito. Provavelmente ele tem otite média aguda, né? A minha complicação primeira, é a primeira coisa, né? Diagnóstico mais provável, otite média aguda. E aí eu vou fazer, né, a minha otoscopia usando a minha câmerazinha, né, o otoscópio câmera aqui, ó. Tá aqui em cima da mesa que eu tava olhando o meu, maravilhoso. E aqui a gente vê, né, efusão, hiperemia. Aqui eu não sei dizer se esse é o achado do meu abaulamento. Eu consigo ver hiperemia, eu consigo ver efusão, né? Aqui dentro parece uma coleção purulenta. Essa é a fisiopatologia mesmo, né? Essa é a fisiopatologia mesmo, né? Uma disfunção ali gerada pela infecção anterior, né? Uma disfunção com determinado edema na trompa de Eustáquio, e aí eu não consigo escorrer o fluido para a boca, para o bebê engolir, porque bebê bebê não vai cuspir, ele vai engolir, e isso vira quase que um agar, né? Um meio de cultura maravilhoso aí para as bactérias. Fechamento funcional do canal arterial ocorre normalmente em até 10 dias de vida, é isso? Pode ocorrer em até 10 dias, mas ocorre em até 3 dias, é isso? 24 horas, né? Então esse card aqui vai ser como errado, que eu quero ter
essa questão bem em mente ali. Flag vermelho eu julgo que a informação é bem importante. Então até 24 horas, mas pode ser entre 3 horas e 10 dias de vida, né? Como tem essa variação, e aí isso aqui justifica bastante a gente sempre fazer a avaliação no membro superior à direita, no membro inferior, onde for, né? Porque aí eu estou garantindo que eu estou para trás, porque tá bom, o canal arterial, o conduto arterioso, o ducto arterioso, PCA, persistência de canal arterial, conductos arteriosos, né? Eu acho que isso é em latim. Enfim, a persistência desse ducto, a persistência desse conducto é o que faz, geralmente, esse ducto, ele anatomicamente está para trás do subclávia, tá para baixo, né? Está distal à subclávia esquerda, melhor dizendo. Mas ele pode estar antes, né? Ele pode estar antes. E o que eu estou tentando avaliar aqui é saturação pré-ductal e saturação pós-ductal, não simplesmente membro superior e membro inferior, né? Então esse é o grande detalhe aí para se ter em mente. Tal coisa é a causa mais comum de conjuntivite. A coisa mais comum de conjuntivite é a infecção viral pelo adenovírus. Infecção pelo adenovírus. Faringite, faringoamidalite conjuntival, né? Faringoamidalite conjuntival. É isso que eu tenho que ter em mente aqui. Que também não importa muito, né? Tratamento com sintomáticos. Profilaxia da transmissão do HIV em RN baixo risco. Vamos lá. RN baixo risco, ele só faz zidovudina por 28 dias. RN alto risco de transmissão, eu avalio idade gestacional, né? Então, zidovudina 28 dias. Eu avalio idade gestacional se o RN entre 34 e 37, mais que 37, abaixo de 34. Entre 34 e 37 eu adiciono efavirenz, se não me engano. Acho que é efavirenz, né? Então faço zidovudina. Puxa vida, tenofovir ou lamivudina? Tenofovir e efavirenz. Zidovudina, tenofovir e efavirenz. Abaixo de 34 semanas, aqui é que eu já não estou mais... Ele é muito novo para receber qualquer coisa, né? Se não me engano é só zidovudina também, porque ele é muito novo para receber tanta medicação. Aqui não estou me lembrando mais exatamente como fazer. É isso mesmo, né? Então, qual que é a idade gestacional no baixo risco, ele só faz a ZT. Aqui, na 37 semanas ou mais, ele faz um tratamento bem convencional, aqui com raltegravir, que poderia ser dolutegravir também, aqui é tranquilo, né? O tratamento pro adulto, praticamente, né? No adulto tem que lembrar daqueles detalhes de que a gente faz agora, né? Uma nova, última proposta terapêutica, né? De tenofovir, lamivudina e dolutegra, né? E aqui a gente está fazendo zidovudina, que a gente já entendeu que vai fazer no RN, né? Zidovudina com tenofovir, que é o meu 3TC, com raltegravir, né? Trocando ali o dolutegra. Um esquema bastante parecido com o do adulto. Mas de 34 a 37 semanas eu adiciono a nevirapina, não a efavirenz. Efavirenz é para infecção concomitante com tuberculose, né? Esse card vai ficar como errado aqui, já faz um tempinho que eu respondi ele, né? Então esse aqui é o detalhe, efavirenz vai ser para infecção com tuberculose. A triagem auditiva neonatal deve ser realizada em... Opa! Miscliquei. A triagem auditiva... Vamos lá. Triagem auditiva neonatal deve ser realizada em 24 a 48 horas de vida com o teste da emissão otoacústica, né? O EOA. EOA, exatamente. E aí, se tiver alteração, né, repetir o exame e veio alterado outra vez, repete o EOA, veio alterado outra vez, o que fazer? Aí sim eu vou fazer o PAT, né, que é o meu potencial evocado do tronco cefálico, né, que é o BERA, Brainstem Evoked Response Audiometry. É o nosso BERA. Potencial evocado auditivo do tronco cefálico. Esse aqui eu vou colocar para repetir aqui com 6 dias, pouco tempo. Significado, cálculo e cálculo do APGAR.
Aí teria que falar o quadro todo, né? Não vou falar o quadro todo, mas o significado é para avaliar a adaptação à vida extrauterina, né? O Apgar não estabelece nenhuma conduta específica, né? Porque agora a gente já tem é, vários outros. Agora a gente já tem, né? Não sei como exatamente isso progrediu, mas existem vários outros mecanismos já para fazer um diagnóstico mais etiológico, né? Das condições que estão afetando o bebê ali nesse momento, né? Por isso é que a gente não estabelece uma conduta específica com o Apgar, né? Só vai pensar que esse é um Apgar baixo, um Apgar que me incomoda, né? Que vai estabelecer no mínimo avaliação em mesa, etc. Um Apgar abaixo de 7. E aqui, adaptação à vida extrauterina e tal, marcador de RN deprimido, não é definidor de conduta ao prognóstico, né? Tá aí o detalhe. Né? Então, de 7 a 10 é ok, abaixo de 7, né? De 6 a 4 é moderado aqui e de 3 a 0 é grave, né? Claro, né? 3 a 0 não pode ser não grave, né? Porque aí no máximo eu tendo, sei lá, uma acrocianose com a frequência abaixo de 100. Se a frequência for abaixo de 100, muito provavelmente a respiração também vai ser problemática, né? Então o que, que a gente avalia aqui? O padrão de respiração, o pulso, né? A frequência, a aparência do bebê, os gestos do bebê, né, os reflexos que ele tem e o tônus muscular, a força, né, a atividade muscular, melhor dizendo. Duração dos sintomas para fazer diagnóstico de estresse agudo, do transtorno de estresse agudo, puxa vida. Aqui no de estresse pós-traumático, de 1 dia a 3 meses depois de exposição ao trauma, 3 dias a 1 mês depois de exposição ao trauma. Acho que é de 1 dia a 3 meses depois da exposição ao trauma, né? Não, de 3 dias a 1 mês depois da exposição ao trauma. Isso aqui é uma questão, né, que não era nem pra estar aqui mais, né? Uma questão que tá perdida aí, não é bem assim que avalia isso. Composição da parede das gram-negativas, né? Aí a gente já tem dupla membrana, já tem uma parede mais complexa, enfim. Vamos terminar esse vídeo, que já são já um bom tempo já no mesmo vídeo.